Olá a todos, eu sou o Carter Brooks. Hoje nós vamos analisar o que acontece quando as famosas Karens acabam encontrando predadores mortais da natureza selvagem. Desde aquela que exigiu um tratamento VIP com leões e acabou se tornando o prato principal do banquete, até uma líder de associação de pais que ignorou todas as regras do parque, até que um jacaré provasse o contrário. Mas primeiro, vamos analisar um caso em que a arrogância se transformou em algo que nenhuma quantidade de reclamações poderia resolver. Era 8 de julho de 2015, e o calor da tarde tremeluzia sobre as passarelas de um safari, um centro de vida selvagem de médio porte no sul da Califórnia, onde Patricia Holbrook estava prestes a descobrir que algumas reclamações terminam em sangue. Patricia Holbrook, de 52 anos, era uma corretora de imóveis bem-sucedida que construiu sua carreira baseada em um princípio simples. Ela sempre conseguia o que queria. Ela não tolerava incompetência e media seu valor pela rapidez com que as pessoas atendiam às suas exigências. O que a Patrícia não entendia era que a natureza opera segundo regras diferentes, que não se importam com a satisfação do cliente ou com o status social. A Patrícia havia comprado ingressos premium para um tour VIP para ela e sua filha de 16 anos, Emma. O passeio foi promovido como uma experiência íntima, limitada a 12 convidados, oferecendo oportunidades de observação de perto indisponíveis para os visitantes com entrada geral. Patrícia viu isso como dinheiro bem gasto, não pela educação, mas pelo direito de se gabar e pelo conteúdo para as redes sociais. O grupo chegou ao habitat dos leões africanos por volta das 2:30 da tarde, onde o guia turístico Michael Torres começou a explicar a estrutura social dos leões e os esforços de conservação. As instalações abrigavam 6 leões, incluindo Aquile, um macho de 450 libras, e 5 fêmeas em um grande recinto separado dos visitantes. Os protocolos do parque eram explícitos. Os visitantes devem permanecer nas plataformas de observação designadas. A fotografia era permitida sem flash e não era permitida, sob nenhuma circunstância, qualquer tentativa de tocar ou alimentar os animais. Patrícia interrompeu imediatamente a apresentação de Michael, reclamando em voz alta que o ângulo de visão não oferecia boas oportunidades de fotos para sua conta no Instagram. Ela exigiu que Michael reposicionasse todo o grupo ou lhe permitisse um acesso mais próximo à barreira. Quando Michael recusou educadamente, citando normas de segurança, a postura de Patrícia tornou-se abertamente hostil. A situação se agravou quando Patrícia saiu da plataforma de observação designada, enquanto Michael respondia à pergunta de outro visitante. Ela passou pela grade de proteção externa e se posicionou diretamente contra a barreira interna. Um painel reforçado com uma pequena abertura de acesso para os tratadores em uma das extremidades, projetada para a equipe passar equipamentos de alimentação. Michael percebeu imediatamente e gritou para ela voltar, explicando que a área além da grade de proteção era estritamente proibida. Patrícia o ignorou. Ela disse a si mesma que a abertura era pequena, que o leão estava descansando a 6 metros de distância e que ela só precisava de uma boa foto. Ela estendeu o iPhone pela abertura de acesso, tentando um close. A foto não ficou boa o suficiente. Ela se inclinou mais para dentro, com o ombro pressionando a abertura, a mão que segurava o celular alcançando mais fundo no espaço restrito. Quando sua filha a chamou da plataforma para que voltasse, Patrícia nem se virou. O que a Patrícia não compreendia, o que a maioria das pessoas que fica do lado de fora de um recinto de leões nunca assimila totalmente, é que os leões africanos não são apenas grandes felinos. Eles são predadores de emboscada do topo da cadeia alimentar, capazes de percorrer 9 metros em menos de um segundo, com patas dianteiras que podem gerar força suficiente para quebrar a coluna de uma zebra ao contato. Michael chamou a segurança pelo rádio e começou a caminhar em direção a Patrícia, dizendo-lhe que aquele era seu aviso final. Ele nunca terminou a frase. Aquile atravessou os 6 metros em segundos. A pata do leão atravessou a fresta de acesso do tratador com toda a força. Mas Patrícia tinha se inclinado tanto que não foi seu braço que recebeu o impacto. As garras atingiram seu pescoço e a parte superior do ombro, puxando-a violentamente para o lado contra a barreira. Patrícia emitiu um som que não chegava a ser um grito, algo mais curto, interrompido antes que suas pernas cedessem sob ela. Michael correu para frente gritando e balançando os braços, enquanto outros funcionários chegavam com buzinas de ar. A primeira chamada de rádio sobrepôs-se a outro canal, custando alguns segundos que pareceram muito mais longos antes que a equipe correta fosse enviada. Eles acionaram as buzinas repetidamente. Aquile recuou. Patrícia estava no chão, sem responder. O ferimento no pescoço dela sangrava muito, uma hemorragia que não espera. A equipe aplicou curativos de pressão de emergência, mas o dano era grave. Uma garra rasgou o tecido do pescoço, comprometendo vasos sanguíneos vitais. Quando os paramédicos chegaram,
ela estava inconsciente, com respiração irregular e pulso quase sumindo. Ela foi transportada para o centro de trauma mais próximo, mas a perda de sangue tinha sido rápida e significativa demais. Patricia Holbrook foi declarada morta logo após a chegada. Ela tinha 52 anos. O senso de privilégio da Patrícia custou-lhe tudo. Mas o que aconteceu quando outra mulher decidiu que os regulamentos do Parque Nacional eram apenas sugestões e escolheu o pior local possível para provar o seu ponto foi um tipo diferente de violência. Era 19 de agosto de 2016 e o sol da manhã projetava longas sombras sobre as áreas de piquenique do Parque Nacional de Grand Teton, onde Diane Crawford estava prestes a aprender que algumas regras existem por motivos mais sérios do que a conveniência burocrática. Diane Crawford, executiva de marketing de 47 anos de Denver, baseou sua identidade em conhecer seus direitos e não se deixar intimidar pelo que chamava de autoridades zelosas. Suas redes eram cheias de queixas contra guardas, garçons e qualquer um que impusesse regras que ela achasse inconvenientes. No dia 19 de agosto, Diane estava passando férias com seu marido, Robert, e seus 2 filhos em String Lake, uma área popular de uso diurno, conhecida pela atividade frequente de ursos pardos. A sinalização do parque por toda a área alertava claramente os visitantes sobre a presença de ursos e exigia requisitos rigorosos para o armazenamento de alimentos. Todos os alimentos, caixas térmicas e itens com cheiro devem permanecer em recipientes à prova de ursos ou em veículos trancados quando não estiverem sendo consumidos. A família Crawford chegou ao local de piquenique reservado por volta das 11h30 da manhã. Diane logo retirou sanduíches, frutas, salgadinhos, refrigerantes e um bolo, organizando tudo sobre a mesa, ignorando o armário anti-urso a apenas 6 metros de distância. Quando a guarda florestal Jessica Martinez pediu educadamente que ela guardasse toda a comida, Diane reagiu com uma hostilidade inesperada. Ela informou a Jessica que eles estavam fazendo um piquenique, que havia áreas de piquenique para comer e que ela tinha pago pelo acesso ao parque. Quando a Jessica explicou que a família não estava comendo no momento, que as crianças estavam brincando perto do lago e que o Robert estava fotografando, a Diane ficou cada vez mais agressiva. Ela acusou Jessica de importunar visitantes pagantes em vez de fazer o seu trabalho. O confronto escalou quando Jessica mencionou a possibilidade de uma autuação. Diane pegou o celular, começou a gravar e exigiu o número do crachá de Jessica. Mesmo quando o supervisor da Jessica chegou e se ofereceu para ajudar a transferir a comida para o armário à prova de ursos, Diane recusou. Os guardas florestais acabaram indo embora depois de documentar a infração, alertando Diane uma última vez. A resposta dela foi desdenhosa. Ela alegou que acampava há 20 anos sem nunca ter visto um urso. À 1h15 da tarde, uma ursa parda com 2 filhotes saiu da mata a aproximadamente 80 jardas do local de piquenique Crawford. O que a maioria das pessoas não entende completamente sobre uma ursa parda com filhotes é que ela não é apenas protetora, ela está com o gatilho sensível. Os ursos pardos podem pesar até 400 libras e correr a 35 milhas por hora, mais rápido do que qualquer ser humano vivo. A força da sua mordida excede 1.200 libras por polegada quadrada, o suficiente para esmagar uma bola de boliche. Robert avistou o urso primeiro e gritou para todos entrarem no carro. Os filhos de Diane correram. Robert agarrou-os e foi em direção ao veículo, gritando para Diane segui-lo. Diane congelou. Ela ficou completamente imóvel, observando o urso se mover pela orla da floresta, dizendo a si mesma que ele desviaria, que ele não os tinha visto, que estava apenas de passagem. Não estava. Assim que o urso pardo fixou o olhar na comida e começou a caminhar diretamente para a mesa, ele bufou alto e estalou as mandíbulas, um sinal de alerta que Diane não reconheceu como tal. O instinto dela não foi correr, foi proteger o que era seu. Ela lançou-se de volta para a mesa de piquenique, agarrando o bolo de aniversário e a caixa térmica, gritando para o urso ir embora, ainda convencida de que poderia salvar a situação. O urso pardo investiu, cobrindo a distância em segundos. Diane deixou o bolo cair e virou-se para correr, tarde demais. O urso a atingiu por trás com força suficiente para derrubá-la de cara no chão. O urso pardo mordeu a parte superior da coxa de Diane com força total, o tipo de mordida que não se solta facilmente. Quando o urso a sacudiu e se desprendeu, o dano ao tecido e à vasculatura da perna dela foi catastrófico. Ela arranhou o ombro de Diane com as garras enquanto recuava. Depois voltou para perto de seus filhotes e entrou na mata.
O ataque não durou mais do que 30 segundos. Robert tinha chegado ao carro com as crianças e buzinava continuamente. O barulho, combinado com o instinto da ursa de voltar para seus filhotes, pôs fim ao ataque. Diane estava consciente quando Robert chegou até ela, mas a perda de sangue na coxa era grave e acelerada. A região femoral foi a mais atingida pela mordida, e o sangramento não podia ser controlado apenas com pressão. Robert ligou para o 911 enquanto pressionava o ferimento com a jaqueta, mas o terreno dificultava o acesso por terra, e o resgate de helicóptero até a área remota onde estavam demorou. Tempo suficiente para fazer diferença. Os guardas florestais chegaram a pé, aplicando curativos e tentando conter o sangramento. Diane ainda estava consciente ao ser achada, perguntando pelos filhos com voz fraca. Quando o helicóptero pousou na clareira, ela já havia perdido a consciência. Ela esteve em estado crítico durante todo o voo, com a pressão arterial caindo, apesar dos fluidos intravenosos iniciados no local. Diane Crawford morreu no centro de trauma várias horas após o ataque. Os cirurgiões trabalharam para reparar a lesão vascular, mas a perda de sangue tinha sido excessiva e a demora longa demais. Enquanto a família de Diane começava o processo de entender o que tinha acontecido, do outro lado do país, na Flórida, outro pai presunçoso estava prestes a descobrir que algumas experiências educacionais ensinam lições que ninguém sobrevive para lembrar. Era 12 de maio de 2014, e a umidade da manhã pairava pesada sobre as passarelas do Parque Nacional de Everglades, onde Carol Brennan estava prestes a transformar uma excursão escolar em um pesadelo que assombraria 28 alunos da quinta série para sempre. Carol Brennan, dona de casa de 40 anos e presidente da Associação de Pais e Mestres de Miami, que se voluntariou como acompanhante na excursão da turma de sua filha. Carol tinha conquistado a reputação entre os professores de ser alguém que questionava todas as decisões, exigia acomodações especiais e, frequentemente, ameaçava recorrer ao superintendente quando as coisas não saíam como ela queria. A excursão da escola primária Palmetto abordava os ecossistemas da Flórida. 28 alunos, 4 professores e 6 pais acompanhantes viajaram para o parque para um passeio guiado pelo calçadão através de pântanos de capim-serra e ciprestais. Antes da partida, o naturalista do parque, David Chen, reuniu todos os participantes para uma orientação de segurança obrigatória que Carol ignoraria mais tarde, com consequências fatais. A apresentação de David foi direta. Os Everglades abrigavam milhares de jacarés americanos, predadores de topo extremamente perigosos para os seres humanos. Todos os participantes devem permanecer nas passarelas designadas o tempo todo, nunca se aproximar da beira da água e nunca tentar tocar ou alimentar os animais silvestres. O grupo começou seu passeio ao longo de passarelas de madeira elevadas acima do pântano. Na plataforma de observação com vista para uma lagoa onde vários jacarés grandes tomavam sol, David explicou o comportamento e as capacidades deles aos alunos. Carol, sentindo-se cada vez mais impaciente com aquele ângulo, desejava capturar fotos muito melhores para o projeto da sua filha. Enquanto David ainda respondia, ela notou um acesso direto à água na base da rampa, exatamente onde a passarela encontrava a margem, uma área restrita à equipe, que estava isolada por uma corrente pesada e um aviso de proibição. Outra acompanhante gritou para Carol voltar, no momento em que ela passou por baixo da corrente. Carol a ignorou, alegando que estava bem. David virou-se e viu Carol agachada na margem lamacenta, com o celular estendido em direção à água, e reconheceu imediatamente o perigo. Eis o que Carol não sabia, e o que David tinha explicado na plataforma minutos antes. Os jacarés americanos não são predadores reativos, eles são pacientes. Um jacaré grande pode permanecer completamente imóvel sob a superfície por longos períodos, com a temperatura corporal regulada, consumo de oxigênio mínimo, invisível em águas turvas, a menos de 1 metro de distância. Eles a não perseguem. Eles esperam, e quando atacam, o movimento da imobilidade à força total da mordida leva menos de 1 segundo. Um jacaré macho de quase 4 metros estava posicionado na água, diretamente à frente de Carol, a uma distância de quase 2 metros, invisível sob a superfície turva. O jacaré atacou com uma velocidade chocante, explodindo para fora da água e prendendo-se ao braço direito de Carol. Um osso quebrou instantaneamente quando Carol gritou. O impulso do jacaré a arrastou para fora da margem lamacenta e para dentro da água. Ela submergiu imediatamente e seu grito foi interrompido. Alunos e monitores gritaram de pavor enquanto David evacuava as crianças e chamava os serviços de emergência pelo rádio. Uma vez na água, o jacaré realizou seu giro da morte, girando para desorientar e submergir sua presa. Carol emergiu uma vez ofegante, com o braço ainda preso nas mandíbulas do animal.
ela conseguiu dar um único suspiro desesperado antes que o jacaré a puxasse para baixo novamente. A água a acalmou. Os guardas florestais chegaram 11 minutos depois e chamaram equipes de mergulho e agentes de vida selvagem. O jacaré foi localizado e morto. As equipes de mergulho encontraram o corpo de Carol preso sob uma raiz de cipreste submersa, a 80 pés do local do ataque. O médico legista determinou que Carol morreu por afogamento, associado a lesões traumáticas e perda de sangue. A investigação confirmou que ela contornou deliberadamente uma barreira sinalizada, saiu da passarela designada e posicionou-se na beira da água, apesar das instruções explícitas. 28 crianças testemunharam uma morte evitável porque um adulto se recusou a seguir as regras. A decisão fatal de Carol de ignorar os avisos dos especialistas foi devastadora. Mas o que aconteceu quando a arrogância de um fotógrafo encontrou um dos animais mais perigosos da África elevou as consequências do senso de privilégio a um patamar totalmente diferente? Era 3 de outubro de 2018 e o sol africano começava a se pôr sobre a reserva Azifari, onde Linda Peterson estava prestes a descobrir que uma lente de câmera não oferece proteção contra 14 mil libras de músculos em investida. Linda Peterson era uma fotógrafa semiprofissional de 27 anos, de Seattle, que economizou durante 3 anos para pagar um safari de luxo na África. Ela chegou com equipamento fotográfico caro e uma noção exagerada de sua própria competência. Linda tinha um histórico comprovado de ignorar conselhos profissionais, discutir com guias e insistir que sabia mais do que pessoas com décadas de experiência. O guia dela era Thabo Nkosi, um profissional com 16 anos de experiência e um histórico de segurança impecável. Os problemas começaram imediatamente. Durante o passeio matinal, Thabo avistou leões descansando sob acácias e parou a distância exigida de 50 metros. Linda reclamou da distância para fotos em close e exigiu que ele chegasse mais perto. Ao explicar as normas, ela o chamou de cauteloso e ameaçou reclamar com a empresa. Em 3 de outubro, no passeio da tarde, Thabo viu um elefante macho se alimentando perto de um bebedouro. O terreno era irregular. Um leito de rio seco forçou o veículo a se aproximar por uma trilha estreita que os deixou mais perto do que a diretriz padrão de 100 metros, parando a aproximadamente 50 metros. Este macho mostrava sinais claros de muste, com as glândulas temporais secretando fluido, postura agressiva e sinais de alerta em direção ao veículo. Thabo parou e explicou que o macho estava em muste e era extremamente perigoso, enfatizando que ninguém sairia do veículo em hipótese alguma. Linda reclamou que até 50 metros era longe demais e acusou Thabo de arruinar seu safari caro. O must é uma condição periódica em elefantes machos, impulsionada por um aumento na testosterona que pode atingir níveis 60 vezes maiores que o normal. Durante o must, os machos tornam-se imprevisíveis e altamente agressivos, não apenas em relação a ameaças percebidas, mas a qualquer coisa em seu ambiente. Um elefante macho no cio pesa até 14 mil libras e pode correr a 25 milhas por hora. Às 16 horas e 37 minutos, enquanto Thabo explicava o comportamento dos elefantes aos outros convidados, Linda levantou-se no Land Rover e passou por cima da lateral, saltando para o chão. Ignorando as ordens diretas de Thabo, Linda caminhou lentamente até o enorme elefante, levantando sua câmera. As grandes orelhas do macho se abriram subitamente em alerta. Ele balançou a cabeça violentamente, lançando uma nuvem de poeira. O aviso final antes da investida. Barritou alto com a tromba erguida, corpo em postura agressiva, presas apontadas diretamente para ela. Thabo gritou. Linda deu mais um passo à frente, ajustando as configurações da câmera. O primeiro movimento não foi uma corrida completa. O touro avançou bruscamente, jogando o peso nas patas dianteiras, logo em velocidade máxima. Linda correu, mas a distância era curta para um animal a 40 por hora. O touro a atingiu, lançando-a. Caiu em solo rochoso. Linda tentou se mover, mas seu corpo não respondia. O elefante, ainda agitado, moveu-se sobre ela, suas patas enormes golpeando o chão ao redor e contra ela antes de finalmente voltar para o bebedouro. Quando os guardas florestais chegaram até ela, ela não reagia. O médico legista determinou que Linda morreu devido a um traumatismo contuso massivo, órgãos internos esmagados, pulmões perfurados e hemorragia interna catastrófica.
Ela provavelmente perdeu a consciência poucos momentos após o impacto inicial. Mas a sessão de fotos fatal de Linda não foi nada comparada ao que aconteceu quando a confiança equivocada de outra mulher encontrou um predador que não negocia. Era 27 de junho de 2018, e o calor do Texas tremeluzia sobre o terreno do Santuário de Animais Selvagens de Austin, onde Sharon Mitchell estava prestes a descobrir que entusiasmo não substitui a experiência ao enfrentar um tigre de Bengala. Sharon Mitchell, de 46 anos, era representante de vendas farmacêuticas e trabalhava como voluntária no santuário há 3 meses. O local abrigava animais exóticos resgatados, antigos animais de estimação e animais de circo. Sharon pediu para trabalhar com grandes felinos sem ter qualquer experiência, e a equipe logo começou a notar padrões de comportamento problemáticos. Logo na primeira semana, ela já começou a causar uma série de problemas. Ela insistia em ter mais interação com os tigres, dizia que as barreiras eram desnecessárias e chamava a equipe de cruel por impedir o contato. Marcus Webb, tratador sênior, registrou que Sharon se aproximava demais das cercas, alimentando tigres à mão, violando protocolos e ignorando avisos. Em 27 de junho, Sharon foi escalada para alimentar os animais sob supervisão de Webb. A tarefa era preparar a carne e entregá-la via calhas de segurança, que impedem que tratadores e animais compartilhem o mesmo espaço. O santuário utilizava um procedimento rigoroso de bloqueio/etiquetagem. Antes de qualquer acesso ao recinto, os tratadores precisavam confirmar visualmente, através dos monitores, que o animal estava seguro em sua área de contenção interna, e então acionar uma trava secundária no portão de acesso externo, que exigia uma chave mantida apenas pela equipe sênior. O protocolo possuía 2 etapas de verificação independentes. Um poderia falhar, mas a falha de ambos simultaneamente era considerada quase impossível em operação normal. Webb explicou todo o procedimento para Sharon, guiou-a por cada etapa e deixou claro que nenhuma parte do processo era opcional. Mas Webb tinha notado, ao longo de 3 meses, que Sharon tinha o hábito de observar como as coisas eram feitas e decidir silenciosamente que as entendia melhor do que realmente entendia. Às 15h15, Webb foi chamado para uma emergência com um urso. Ele instruiu Sharon explicitamente a esperar até que ele voltasse e a não iniciar a sequência de alimentação em hipótese alguma. Sharon esperou 11 minutos. Os tigres de Bengala são a maior espécie de felinos de grande porte, com os machos atingindo até 450 libras e mais de 10 pés de comprimento. Sua mordida excede 1.000 libras por polegada quadrada. Matam com uma mordida na nuca, esmagando vias aéreas e a coluna simultaneamente. O que torna os tigres letais em espaços fechados é sua aceleração. Sharon preparou a comida de Raja e a levou no carrinho até o recinto. Ela verificou o monitor. Raja surgiu como um vulto perto da área de contenção interna, e Sharon convenceu-se de que estava perto o suficiente para confirmar. O que ela não sabia era que o ângulo da câmera tinha um ponto cego perto da divisória, entre a área interna e a externa, e Raja havia entrado nele. Ela encontrou a trava secundária já destravada, um erro da equipe de um turno anterior, e interpretou isso não como um sinal de alerta, mas como uma confirmação de que o compartimento estava pronto. Ela tinha observado o processo vezes o suficiente para imitar os passos. Ela nunca tinha entendido o que os passos estavam realmente verificando. Ela entrou no compartimento. Raja estava a 12 metros de distância. A cabeça do tigre ergueu-se lentamente, os olhos fixando-se nela. Houve uma pausa, uma imobilidade breve e terrível, antes que Raja se levantasse e começasse a se mover com um movimento baixo e fluido de um animal que já tomou sua decisão. Sharon virou-se para correr. Ela conseguiu dar 2 passos antes que o tigre de 450 libras fechasse a distância e a atingisse por trás, jogando-a de cara no concreto. Suas mandíbulas se fecharam na nuca dela, a mordida mortal projetada para esmagar e comprimir. Os gritos de Sharon cessaram em segundos. Webb voltou, percebeu que ela tinha sumido e encontrou Raja nos monitores. A equipe veterinária respondeu imediatamente com um dardo tranquilizante, mas o primeiro disparo errou o alvo, raspando no flanco de Raja sem injetar a dose completa. Um segundo dardo foi disparado. O medicamento começou a fazer efeito, mas sedar um animal de 450 libras sob estresse leva tempo, mesmo em condições ideais. Raja não estava totalmente sedado, 34 minutos depois que Sharon entrou no recinto. Quando a equipe chegou até ela, Sharon já havia falecido. O médico legista determinou que ela morreu devido a um traumatismo cervical por esmagamento e asfixia.
O tempo prolongado até que a sedação fizesse efeito tornou a sobrevivência impossível. Ela tinha 46 anos. Mas o destino de Sharon estava selado no momento em que ela passou por aquele portão. O que aconteceu depois no deserto do Arizona mostra que, às vezes, a coisa mais perigosa não é o animal, é a decisão tomada nos momentos seguintes. Era 9 de setembro de 2013, e o pôr do sol no deserto pintava o céu do Arizona com tons vibrantes de laranja e vermelho, quando Barbara Henderson estava prestes a aprender que alguns atalhos levam diretamente ao desastre. Barbara Henderson, de 58 anos, uma corretora de imóveis de Scottsdale, famosa por nunca aceitar um não como resposta. Ela acreditava piamente que seus 20 anos vivendo no deserto a tornavam muito mais apta do que os próprios guardas florestais para avaliar qualquer tipo de perigo. O Departamento de Parques de Scottsdale organizou uma trilha guiada especial durante o pôr do sol na reserva McDowell-Sonoran. 23 membros da comunidade se inscreveram, incluindo Bárbara e sua amiga Michelle Torres. Jake Morrison, um naturalista do parque com 12 anos de experiência no deserto do Arizona, liderou a caminhada. Antes de partir, Jake reuniu o grupo para instruções de segurança obrigatórias. Ele explicou que a reserva abrigava inúmeras espécies de cobras peçonhentas, incluindo cascavéis diamante ocidentais e cascavéis de Mojave. Bárbara interrompeu repetidamente, reclamando que a palestra de segurança estava demorando muito. Jake continuou, observando que várias pessoas são picadas todos os anos por ignorarem as precauções. O grupo começou a caminhada às 6 da tarde. Jake viu uma cascavel diamante ocidental sob um creosoto, a 2 metros da trilha. Ele parou o grupo para observar com segurança, explicando o comportamento da cobra e seu veneno hemotóxico. Bárbara reclamou que parar por cada cobra levaria uma eternidade. O grupo seguiu em frente. A cobra foi manuseada sem incidentes. Bárbara guardou aquilo como confirmação de que Jake estava sendo exagerado. O grupo chegou a uma série de rochas, onde a trilha passava por entre elas. O Jake pediu encarecidamente que todos permanecessem na trilha e evitassem as rochas, pois as cascavéis costumam aparecer quando o sol começa a se pôr. A Bárbara acabou ficando um pouco para trás do grupo. Achando que o ritmo da trilha estava lento demais, ela disse que conhecia um atalho por ali. A Michelle ainda tentou insistir para que ela não fosse, mas a Bárbara simplesmente ignorou o aviso. A cascavel de Mojave não é a maior cobra peçonhenta da América do Norte, mas é amplamente considerada a mais perigosa. Ao contrário da cascavel de diamante ocidental, cujo veneno é principalmente hemotóxico, destruindo tecidos e interrompendo a coagulação, a cascavel de Mojave possui um veneno de ação dupla. Seu componente hemotóxico ataca os vasos sanguíneos e impede a coagulação, enquanto seu componente neurotóxico atinge o sistema nervoso, podendo causar paralisia respiratória. Bárbara saiu da trilha e atravessou o campo de pedregulhos. Ela pisou diretamente em uma cascavel de Mojave enrolada, escondida entre as rochas. A cobra a atacou defensivamente, cravando suas presas no tornozelo direito dela, acima da bota, e injetando uma dose significativa de veneno. Bárbara gritou e recuou bruscamente, tropeçando nas pedras e caindo com força. Michelle chamou por Jake. O grupo voltou e encontrou Bárbara sentada entre pedras, segurando o tornozelo, o rosto já pálido. Uma marca de mordida era visível acima da bota, a área inchando quase de imediato. Bárbara olhou a mordida, depois Michelle, e disse que achava que estava tudo bem. Leu que a maioria das picadas de cascavel eram secas, disse. Ainda não se sentia tão mal. Ela não queria alarde. Pediu a Michelle ajuda para voltar ao início da trilha, e iriam de carro ao pronto-socorro. Michelle hesitou. Bárbara já estava de pé, insistindo que andava. Jake chegou em 2 minutos e viu que o inchaço era agressivo, não uma picada seca. Acionou o resgate via rádio 7 minutos após o bote. Aqueles 7 minutos e a localização remota do campo de pedregulhos seriam decisivos. Jake pediu que ela mantivesse a calma, aplicou um curativo compressivo leve sobre o local da picada e monitorou seu estado. A respiração de Bárbara estava ofegante, sua voz tremia enquanto ela perguntava se ficaria bem. O inchaço se espalhava rapidamente, subindo do tornozelo em direção à panturrilha, e ela já se queixava de uma dor intensa e ardente, além de náuseas. Os serviços de emergência chegaram 23 minutos após a ligação de Jake, caminhando até Bárbara com uma maca por um terreno que dificultava cada passo. A essa altura, Bárbara já não fazia mais perguntas. Respostas fragmentadas, palavras soltas e então, nada. Sua perna estava muito inchada, com o local da picada já em necrose. Sua coagulação estava comprometida. O curativo compressivo estava encharcado.
Paramédicos deram fluidos IV e pediram transporte aéreo para Phoenix. Ao chegar ao trauma, o veneno já tinha avançado muito. Deram antiveneno e suporte agressivo, mas a coagulopatia era grave. O sangue não coagulava e uma hemorragia interna começou. Havia também sinais precoces de comprometimento respiratório, consistentes com o componente neurotóxico do veneno da cascavel de Mojave em um quadro de envenenamento grave. Barbara Henderson faleceu nas primeiras horas do dia 10 de setembro, aproximadamente 9 horas após a picada. A combinação da demora em buscar ajuda, o terreno remoto e uma carga total de veneno de uma grande cascavel de Mojave levaram o envenenamento a um estágio além do que o tratamento poderia reverter a tempo.